Você já perdeu muito tempo resolvendo uma questão e depois descobriu que poderia resolver muito mais rápido? Se isso acontece com você na prova do Enem, seria muito ruim, né? Porque assim você perde tempo de prova e com esse tempo você poderia utilizar em outras questões, acertar outras questões e aumentar a sua nota. Por isso, nesse vídeo, vou ensinar a você uma técnica de como economizar muito tempo na prova de matemática do Enem. E além disso, vou mostrar um exemplo prático de como aplicar. Fazendo isso, utilizando essa técnica, você vai ter mais tempo de prova, assim consegue acertar mais questões e, obviamente, conseguir uma nota maior. Com uma nota maior, a sua aprovação fica muito mais fácil. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Então vamos lá, pessoal, qual que é essa técnica? Pode até parecer meio bobo ou para muitas pessoas pode parecer até meio óbvio, só que muitas pessoas não utilizam e faz uma diferença enorme no seu resultado. A técnica consiste em olhar as alternativas antes de você começar a resolver. Não apenas antes de começar a resolver, mas também durante a sua solução. Mas daí você vai perguntar: Eduardo, mas por que olhar as alternativas? O que isso vai me ajudar? porque nas alternativas, em muitas questões, você vai ter ainda mais informações além do enunciado. Então, identificando o que está ali nas alternativas, você já consegue muitas vezes economizar tempo, economizar contas, saber aonde você quer chegar, saber qual que é a resposta que a questão quer. Por isso, olhar as alternativas é muito importante. Pega, por exemplo, essa questão de escalas que caiu no Enem de 2022. Se você observar as alternativas, no caso, no comando da questão, ele quer que você identifique a altura e a largura da geladeira. Só que se você observar as alternativas, como a gente pode notar, na largura nós não temos nenhuma repetição dentre as alternativas. Nenhum valor se repete. Agora, na altura, sim. Na altura, nós temos repetição. Portanto, identificando isso, você pode notar que não faz sentido nenhum você calcular a altura. Porque se você calcular a altura, dependendo do valor, você ainda vai precisar calcular a largura. Agora, se você for direto calcular qual que é a largura da geladeira, você economiza as contas pela metade, porque identificando a largura, você não precisa saber qual que é a altura da geladeira. Então, só de olhar as alternativas dessa questão, você já economiza a conta pela metade. Você vai fazer metade das contas, simplesmente por olhar as alternativas, identificar que a largura não se repete em nenhum momento e assim você economiza muitas contas. Um outro exemplo é essa questão também do Enem de 2022, que é uma questão de sequências. Se você observar, nenhuma das alternativas, os dois primeiros elementos se repetem. Então, se você identificar quais são os dois primeiros elementos da sequência, você já pode parar por aí. Não vai precisar identificar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Apenas os dois primeiros elementos já vão dar para você qual que é a alternativa correta. Então, quando você está resolvendo a sua questão, você pode identificar que os dois primeiros elementos não se repetem em nenhuma das alternativas. Então, quando você vai solucionar, você identifica apenas os dois primeiros e você já tem a resposta, não precisando procurar os demais, o que também já te ajuda a economizar muito tempo. Outro exemplo são essas questões também de expressão. Quando você tem que identificar uma expressão, você precisa encontrar qual que é a expressão correta que relaciona os valores. Você pode observar qual que é o valor que está isolado. Por exemplo, nessa questão, nós estamos vendo que o LE é o elemento que está isolado. Então, nós sabemos que quando vamos solucionar, nós precisamos, de alguma forma, colocar o LE sozinho de um lado da igualdade e não o outro elemento. Isso também já ajuda você a ter um norte de onde que você quer chegar. Porque assim, se nós tivéssemos a relação entre os dois elementos, mas você não sabe qual dos dois você tem que isolar, você pode fazer contas a mais. Agora, se você sabe qual que tem que ficar sozinho, aquele que tem que ficar isolado, você já sabe aonde precisa chegar. Sabendo isso, você pode economizar muitas contas. E além disso, tem também oportunidades onde você pode fazer contas desnecessárias, como nessa questão de logaritmo que eu vou mostrar para você agora na prática, onde você não precisa fazer muitas contas que são desnecessárias. Então vamos resolver essa questão onde a gente consegue ver na prática a importância de você observar as alternativas. Vamos lá. O Enem de 2015. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é S de T
é igual a 1.800 que multiplica 1,03 elevado a t. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Na verdade, ela não é uma questão de logaritmo, como eu mencionei, é uma questão de função exponencial, que são assuntos que andam juntos para o Enem. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço. Então, como que a gente identifica qual que é esse salário? Se a gente observar, as alternativas, elas têm todas aqui o valor do salário. Então, é isso que a gente precisa encontrar. O valor do salário vai ser dado por essa expressão, onde a gente vai ter um aumento de acordo com o tempo de serviço. Então, aqui no lugar do T, a gente vai ter que substituir por 2. Então, o que nós vamos ter? Para uma pessoa que tem 2 anos de serviço, isso vai ser S de 2, é igual a 1.800, que multiplica por 1,03 elevado a 2. O que acontece, pessoal? Aqui, você já não precisa mais fazer conta nenhuma. E você, na verdade, isso aqui eu só estou escrevendo para mostrar para vocês como que fica a expressão. Mas só com 2 anos aqui e com essa expressão, você já poderia identificar qual que é a resposta correta. Por quê? Nós temos aqui 1,03 elevado a 2. Se eu pegar esse 1,03 elevado a 2, é a mesma coisa que 1,03 vezes 1,03. Obviamente, fazendo essa multiplicação, você sabe que isso aqui vai ser menor do que 2, né? Você tem um número que é um pouquinho maior do que 1 vezes ele mesmo. Então, isso aqui com certeza vai ser menor do que 2, porque nós estamos multiplicando e não somando. O que vai acontecer então? Se isso aqui, esse produto aqui, vai ser menor do que 2, existe a possibilidade de isso daqui dobrar? Não existe. Por quê? Se eu sei que o resultado aqui dessa conta é menor do que 2, não tem como tudo isso aqui ser o dobro de 1.800. E qual que é o dobro de 1.800? O dobro de 1.800, 1.000 vezes 2 é 2.000, 800 vezes 2, 1.600, então é 3.600. Isso aqui é o dobro de 1.800. Mas como eu sei que esse produto aqui nunca vai ser maior do que 2, não tem como a gente dobrar o 1.800. Então, o que vai acontecer? Essa alternativa aqui é maior que 3.600? Essa aqui é maior que 3.600? Essa também. E essa, então, nem se fala. Então, a gente só tem uma única alternativa que é menor do que 3.600, porque, obviamente, ele não vai nem dobrar. Então, a única alternativa que atende é justamente a alternativa E. Então, você nem precisou fazer as contas. Aqui eu só escrevi essas coisas e eu só fiz essa conta para mostrar para você. Mas com interpretação e com a observação das alternativas, você já conseguiria aqui. Ah, eu tenho 2 anos. Beleza, eu tenho 2 anos. Então, eu vou substituir o 2 aqui. Mas eu sei que se substituir o 2 aqui, isso aqui vai ser menor do que 2, esse produto. Não tem como 1,03 vezes 1,03 ser maior do que 2. Isso sem fazer a conta você já consegue identificar. Então o que acontece? Se eu sei que isso vai ser menor do que 2, eu sei que isso aqui não vai nem dobrar. Ah, então olhando as alternativas, todas aqui é maior que o dobro. Então se todas são maiores que o dobro, eu já posso eliminar todas, só sobra E. E assim você economiza a conta. Então qual que é a moral da história aqui? Em muitas oportunidades, você vai conseguir economizar esse tipo de conta fazendo aqui essa interpretação. Mas qual que é o problema? A maioria das pessoas aprende a fazer as contas do início ao fim. Mas se você fica com aquele negócio, um olho no gato e o outro no prato, se você está fazendo as contas e observando as alternativas, você consegue, em muitos momentos, na metade da resposta ou só com interpretação, encontrar qual que é a alternativa correta. Porque o teu objetivo aqui não é ser um matemático, o teu objetivo é acertar a questão. Então, por isso, você pode utilizar de muitas técnicas que facilitem a sua vida e assim você consiga economizar muito tempo de prova e aumentar as suas chances de aprovação. Então, como vocês podem observar, pessoal, tem muitas contas, tem muitas coisas que você não precisa fazer na prova. Você só precisa de um pouco de estratégia,
um pouco de análise para economizar essas contas. Então, olhando as alternativas, você já consegue identificar isso e assim facilitar muito a sua prova. Dessa forma, facilitando a sua prova, você consegue mais tempo para resolver mais questões, mais tempo resolvendo questões. O que acontece? Você tem mais tempo para acertar questões, acertando mais questões. Você aumenta a sua nota e, como a gente falou no início do vídeo, aumentando a sua nota, a sua aprovação fica muito mais perto. Então, utilize dessa técnica que eu tenho certeza que ela vai fazer uma diferença enorme na sua prova. E se você gostou dessas dicas e quer aprender muitas e muitas outras dicas, muitas e muitas outras estratégias para facilitar a sua prova, economizar muitas contas e assim aprender de verdade como ter muito mais rapidez na prova de matemática do Enem, não perde seu tempo. Venha para o Potência Matemática, que lá eu vou ajudar você nos mínimos detalhes de como resolver as questões de matemática do Enem com muito mais facilidade. Lá você vai encontrar um curso que valoriza o seu tempo, ensinando aquilo que você vai ver de verdade na prova de matemática do Enem, sem perder tempo com enrolação, com aquelas coisas que não caem. Lá você vai aprender aquilo que realmente cai na prova. Como já diria esse amigo aqui que comentou em um dos meus vídeos de resolução, eu não gosto de fazer conta e por isso eu ensino você como ter muito mais facilidade na prova, como economizar muitas contas, porque tem muitas questões do Enem onde com análise, com interpretação, com observação das informações, você facilita muito a sua prova e economiza muito tempo. E tudo isso nos mínimos detalhes e na prática você vai ver lá no Potência Matemática. Então você não perde tempo, garanta a sua vaga agora no Potência Matemática, porque eu quero ajudar você a alcançar essa nota em matemática no Enem e assim ajudar você a alcançar a sua aprovação. Não perde tempo, deixa eu ajudar você. Ah, e mais um detalhe, você tem acesso direto a mim para tirar todas as suas dúvidas. Então não perde tempo, porque eu quero ajudar você a alcançar a sua aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado.